Bom, muito bom dia. Vou dizer uma boa tarde para quem vai assistir no outro horário, mas vamos dando sequência à nossa reunião dia 17 de junho, reunião da Comissão Especial de Direito Aeronáutico e Aeroespacial, e seguindo o nosso roteiro programado. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas aos nossa palestrante, vou identificar mais oportunamente, e vamos começar então com a entrega das portarias, conforme a regra anterior, da vice-presidente e da secretária. Então, eu faço a honra aqui de designar o advogado José Carlos Andrade Maranhão, como vice-presidente da nossa comissão, e com a assinatura do nosso presidente, o Leonardo Lamacchi. Então, eu faço aqui os protocolos, agradeço a contribuição. Eu que agradeço o convite. Obrigado por nos apoiar, colega da Comissão de Direito Marítimo, que somos todos da mesma comissão. Obrigado, presidente. Aproveito aqui de forma virtual também a doutora Maria Targa, né? Nossa colaboradora aqui nos nossos projetos, a advogada Maria Luísa Bailo Targa, como secretária-geral da Comissão Especial de Aeronáutica e Aeroespacial, também vai compor, nos ajudar, trabalhamos juntos. Agradeço a sua gentileza de nos ajudar, é um trabalho voluntário, desejar muito satisfeito, eu deixo aqui a portaria à disposição para pegar na OAB. Muito obrigada, presidente. Depois eu dou um minutinho para vocês falarem, antes da gente fazer a apresentação da nossa palestrante. Aprovação da ata anterior, alguém gostaria de contribuir com alguma alteração substancial, ou nomes, todos corretos? Alguma coisa que a gente possa fazer depois, mas aprova a ata anterior? Aprovo. Aprova, tá ok. Bom, agora a minha contribuição com vocês hoje é trazer a experiência do Safety Summit, que eu participei, não como advogado, mas como piloto, e eu gostaria de trazer para vocês 3 linhas básicas do que foi tratado nesse encontro. Primeiro, pelo privilégio do Brasil sediar esse encontro, que acontece em toda a América Latina e América do Norte. E nesse encontro do Safety Summit, já está escrito Safety, né, porque no inglês, o português é meio diferente, porque fala em segurança no Brasil pode significar tanto safety quanto security em inglês. Mas aqui é safety, ou seja, a segurança do transporte aéreo no sentido de acidentes e eventos. Não é sobre security, que seria mais como questão criminal, questão de segurança, vamos dizer, policial, ou o que seja. Nesse encontro, tivemos a oportunidade de reencontrar pessoas, colegas, pilotos, que estão hoje na direção das empresas, e os fabricantes de aeronaves principais, né? Vou falar da Embraer, que é a principal para nós no Brasil, então a Embraer, Airbus, Boeing e até a ATR esteve lá. E todos eles trazendo, em nível técnico, né, os operadores, os pilotos, entender os sistemas de proteção das aeronaves para evitar acidentes, como incursão em pista, problema de tráfego, colisão com outros aviões, sistemas redundantes de automatismo, e, mais uma vez, se focou a importância da formação do piloto. Claro, por mais que se queira que tudo seja automatizado, dificilmente o será, por causa das questões dos cyber-attacks. Teve uma palestra da cyber-attack da FAA, ela explicou que existem falhas, pode existir, né? Então, não é a prova de tudo que possa se fazer um voo totalmente automático, como querem fazer. Por enquanto, está fora da ciência ainda isso. Se discutiu muito a questão da formação dos próximos profissionais da aeronáutica, né? Os profissionais aeronáuticos, tanto de cabine, questão da segurança, de manutenção, principalmente, que se garante a rigidez dos aviões. Inclusive, foi falado por um piloto representando o Panamá, do problema que foi a pandemia, né? Os aviões parados, e a manutenção dessas aeronaves, né? A questão dos tubos de pitot entupidos com vespas, né? Que faziam ninho lá dentro, a condição atmosférica não favorável, muito úmida, né? Então condensava dentro dos tanques de combustível, fungos, e tudo isso aí tem que ser mantido, o avião tem que estar pronto para voar, né? Como iam fazer isso? Então eles botaram vários aviões lá no Panamá e outros mandaram para os Estados Unidos no deserto. Agora imagina isso em todas as empresas aéreas tiverem esse problema, todas, no mundo inteiro. Imagina o custo, que a engenheira depois pode nos dar uma ideia de custo, um valor astronômico, para manter essas naves disponíveis, inclusive para transportar as vacinas, né? Eles tinham que ter um transporte mínimo para conseguir trazer os seus
os seus cidadãos que estavam no mundo afora em viagens, que foram surpreendidos pela pandemia, e assim por diante. E, no final das contas, tanto os principais fabricantes de aeronaves, fiquei surpreso, foi com a Embraer, que está lançando uma ideia de um estudo de decolagem automática. Aquilo me deixou surpreso, né? Porque eu sempre ouvi falar em pouso automático, mas essa então aprendi nesses 5 anos, uma tecnologia da Embraer, que está sendo patenteada, inclusive, que isso são dados técnicos, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu queria dizer para vocês que foi uma satisfação representar a ordem lá e ter tido convite dos colegas aviadores que se preocupam com isso. Tem muitos, aliás, que fazem parte de outras comissões ao redor do país. Agora eu dou uma palavra, deixo um espaço para o meu vice-presidente nos ajudar aqui no seu projeto de trabalho, e depois a doutora Maria Targa também com suas contribuições. Presidente, bom dia a todos integrantes dessa magnífica comissão. Presidente, é uma honra poder ombrear com o doutor nessa jornada, iniciando os trabalhos da nossa comissão aqui no estado do Rio Grande do Sul. E desde já coloco-me à disposição para que a gente possa realmente contribuir, uma pequena contribuição na história da aviação brasileira. Uma história que realmente é um exemplo. A nossa segurança na nossa aviação é um exemplo para o mundo, né? Graças a Deus nós temos uma segurança ímpar na nossa aviação, tanto civil como militar. No mais, não vou me alongar e desejo um excelente trabalho nesse triênio para a nossa comissão. Obrigado, presidente. Agradeço a disponibilidade dos colegas em doar um pouco do seu tempo em prol de uma contribuição para todos nós. Doutora Maria Targa. Bom, muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, eu também fico muito contente com a possibilidade de integrar essa comissão. Eu acho que realmente é uma grande vitória que a gente tenha uma comissão voltada especificamente para esse assunto aqui na OAB do Rio Grande do Sul. E fico muito honrada também de fazer parte como secretária, porque acredito que eu possa ajudar, enfim, até essa parte mais burocrática, e estou muito contente. Acho que nós vamos fazer um excelente trabalho aí nesse triênio. Obrigada, presidente. Só um retoque aqui. A palavra burocrática é um pouco nefasta, eu diria formal, porque, na verdade, eu quero dizer para vocês que quem não gosta de papel e diz que não gosta de aviação é mentira. A manutenção aeronáutica toda ela tem que ser mantida por documentos. A documentação muito exaustiva, assim, tudo que se coloca dentro do avião até o final tem que ser documentado, não é? E isso é importante para quê? O seguro, a capacidade de operação e tudo mais. Eu só queria completar uma outra coisa importante a registrar aqui, para que eu tenha sido gravado, como esqueci de falar, que é a participação não só dos fabricantes, mas com os órgãos reguladores de toda a América do Sul, América Latina, vamos dizer, incluindo da FAA, americana, junto também. Representantes dessas agências, autoridades aeronáuticas, né, todas elas unânimes em prol da segurança. Eu queria só também parabenizar a nossa agência, a ANAC. Ela tem sido muito proativa, tem sido inclusive consultada pelas outras agências internacionais, questão de drones. O Brasil está tendo um protagonismo muito importante aqui de se falar. A gente tem que falar do Estado que funciona, né? Um Estado que está realmente não é aquele que comanda e cobra. Esse foi o que o presidente falou lá. Ele disse que o importante é as normas que foram feitas aqui. Eu queria fazer um parênteses antes da nossa palestra. E os colegas, por gentileza, deem uma olhada na Lei 14.368, que foi anexada na página aqui no nosso WhatsApp, e mostra justamente a diminuição das taxas, né? As TFCA, as tarifas de fiscalização da aviação civil, foram reduzidas, assim, a quantidade, mas para não cobrar tipo de documentos que podem ser fornecidos gratuitamente, que não exigem muita demanda de tempo de trabalho, e o protagonismo da própria ANAC é se dispor de dialogar com os exploradores, com os administradores aeroportuários, como arranjar soluções em conjunto. Isso é muito importante. Eu queria só registrar aqui, eu estou vendo aqui a presença do Dr. Paulo Fernando e do Dr. Guilherme, agradeço a participação. Os demais colegas que já justificaram suas ausências, então eu passaria aqui a palavra à engenheira Laura Ribeiro. Eu vou só fazer um pequeno leitura do executivo aqui, né? Ela
ela foi, no currículo vitae, ela foi executiva 27 anos de experiência, desenvolveu a carreira no foco do setor da aviação, foi nossa colega na Embraer, de tempo lá, né? Atuando há mais de 13 anos na alta gestão, trabalhou também em várias multinacionais protagonistas do setor aeronáutico, como a Embraer, Rolls-Royce, Airbus Helicopters, Jet Aviation, Gulfstream e Dassault. Inclusive, agora, mais recente, a empresa Global Aviation, Icon Aviation e a questão do Aeroporto Internacional Executivo de Catarina, mais recentemente, e seus projetos pessoais. Como eu gosto de dizer para vocês que a aviação é órgão de engenharia, então nós, como advogados, temos que ter a nossa humildade de aprender com os engenheiros, né? E dizer aquilo que Cesare Vivante já falava, né? É uma falta de lealdade intelectual a gente querer normatizar uma coisa sem conhecer a sua atividade plena. Então, a aviação deve à engenharia a sua construção, o seu desenvolvimento e a sua própria segurança. E nós aqui somos ouvintes agora, somos aprendizes de toda essa regulação que é focada para aqueles que justamente constroem, mantêm e exploram os serviços aeronáuticos. Bem-vinda, doutora, a engenheira Laura Rebelo, agradeço a sua generosidade de expor o seu tempo para nós. Obrigada, Fará. Um prazer estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre aviação. Você já falou bastante hoje de aspectos bastante importantes, né, da segurança e também de como as autoridades elas trabalham bastante com parceria com a gente, né? Isso que eu acho que é o mais interessante da aviação, que a gente não vê em outros meios, né? Deixa eu colocar uma apresentação aqui. Deixa eu só ver o Zoom aqui, como é que a gente põe a apresentação, que eu sou meio leiga disso. Share screen, acho que é essa aqui. Tá aparecendo? Tá? Para mim tá, para vocês também? Colegas Tá, estão... então deixa eu colocar. Sim, tá aparecendo, tá ótimo. Tá, então vou falar aqui com a apresentação. Então, eu só coloquei uma foto aí para ilustrar do meu último projeto, que foi o Aeroporto Executivo Catarina. Eu trabalhei 10 anos na JHSF, desde a concepção desse projeto até a aprovação e operação, nos primeiros 2 anos de operação. Então, foi um desafio regulatório muito grande, um trabalho muito forte junto com os governos. A gente trabalhou muito em mudança e evolução de legislação e de regulamentos para que o aeroporto pudesse estar de pé, né? Então, uma das coisas que eu queria enfatizar, que o Fará já falou, é quanto que a ANAC, principalmente, ela é participativa junto com os operadores de tentar fazer o regulamento, manter os requisitos de segurança, manter o nível de segurança, mas que a aviação seja viável. Eu acho que a ANAC mostrou bastante durante essa pandemia o quanto que ela é parceira para que possa viabilizar as operações. Então, ela cedeu um pouquinho em regulamento para que pudesse ser possível as pessoas, por exemplo, fazerem voos. Na época que Manaus estava muito complicado com o Covid, de fazer voos de aeromédicos, né, de trazer pacientes para São Paulo. Então, ela trabalhou muito forte e muito próximo dos operadores para que fosse possível, desde transporte de oxigênio, de garrafas de oxigênio, que tem uma série de limitações em aeronave, quanto o transporte mesmo dos pacientes, né. E então eu fiz um roteirinho pequeno, é uma apresentação geral de quem sou eu, do ambiente regulatório, das correspondências com a ICAO, como o Fará também falou, né, os regulamentos de aviação, eles são homogeneizados entre os países, então, para não ter conflito de um avião ir para outro país, ser importado para outro país e não ser aceito. Então, eles são bastante homogeneizados e a ICAO é uma entidade internacional, International Civil Aviation Organization, ou assim no Brasil, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, que cuida dessa homogeneização dos regulamentos. Alguns exemplos de como essa parte regulatória é forte e uma conclusão das minhas notas pessoais de como a gente consegue fazer que as coisas saiam do papel e virem uma realidade como o aeroporto. Tá? Depois para pergunta, se vocês quiserem.
Então, como eu falei, a minha última posição era diretora da JHSF, né? Atuei em todos os negócios aeronáuticos do grupo. Uma era uma empresa de táxi aéreo, outra era uma empresa de compartilhamento de aeronaves, que também é uma regulação nova que surgiu devido à necessidade, quer dizer, foi o mercado que demandou essa regulação. Isso é bastante interessante, a questão da aeronave compartilhada. Isso já existia desde sempre, né, de 2, 3 pessoas serem donas de uma aeronave, e aí isso começou a virar um negócio. As pessoas algumas empresas começaram a pegar uma aeronave e vender cotas dela, vender um pedaço da aeronave, 25% para um, 25% para outro, 25% para outro, 25% para outro. Então, 4 pessoas serem donas de uma aeronave gerenciada por uma empresa que estava tratando isso como um negócio. E aí passou-se a exigir uma regulamentação para isso, né? Porque a hora que acontece um acidente, sempre vai se procurar o responsável. E um dono de uma aeronave que é compartilhada, ele não se sente responsável pela operação daquela aeronave. No fim, ele não é o responsável final por contratar o piloto, por decidir uma manutenção, onde vai ser feita, quando vai ser feita. Ele tem pouco controle operacional sobre a aeronave. Então, passou a ser necessário uma regulação nesse sentido, para que ficasse claro quem fosse o responsável no caso do eventual acidente. Começou nos Estados Unidos e no Brasil também tornou-se popular esse tipo de atividade, né, compartilhada, né? E a outra atividade que eu fiz foi o aeroporto Catarina. Então, Catarina é um aeroporto privado. Esse é um exemplo interessante, e que no CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei, né, ela diz que você pode ter várias formas de um aeroporto ser um aeroporto público. O que é um aeroporto público? Um aeroporto onde você pode pousar, qualquer pessoa pode pousar, ninguém pode ser impedido de pousar, como Congonhas, Guarulhos, o aeroporto de Sorocaba, aeroportos pequenos, grandes, municipais, são aeroportos de uso público. Então, você não pode pedir ninguém de pousar, só que você pode cobrar tarifa. Se você tem um aeroporto privado, uma pista privada, por exemplo, na sua fazenda, você é impedido de cobrar tarifa, mas você pode impedir qualquer pessoa de pousar, você pode não autorizar aquela pessoa a pousar lá. É um aeroporto privado. E existe 4 modalidades de um aeroporto de uso público. Uma é via propriedade realmente do governo, o governo que opera. Outra é via alguma autarquia, alguma empresa ligada ao governo, por exemplo, como a Infraero, como Congonhas é hoje. Outro é uma entidade municipal, uma concessão, desculpa, a municipal já é a primeira, como é propriedade do governo. E a terceira seria uma concessão, como hoje é Guarulhos, Viracopos. E o quarto é uma modalidade de autorização. Essa modalidade já existia no CBA há vários anos, só que ela não era regulamentada. Como é que você é autorizado a operar um aeroporto público? Você tem um aeroporto privado e é autorizado a operar um aeroporto como público. Não existia regulamentação para isso. Existia a previsão legal, mas não se sabia como fazer, né? Então, foi uma das coisas que a JHSF, isso foi um pouquinho antes de eu entrar, trabalhou junto com o governo para emitir essa regulamentação, porque ela não existia. E aí saiu um decreto que regulamenta a forma que pode um aeroporto operar como autorizatário, que eles chamam, né? E então, esse aeroporto, o Catarina, foi o primeiro aeroporto privado com autorização para ser público. Então, isso mostra a abertura do governo, em geral, se foi a Secretaria de Aviação Civil, lá para 2010, 2011, em conversar e permitir que seja viabilizado algum projeto como este, né? E no meio do caminho teve uma série de desafios nisso, né? Porque foi emitido esse decreto autorizando só sendo aviação privada e táxi aéreo para operar, não comercial. Então, hoje existe um conflito legal, né? Até uma lei, ela permite, só não está regulamentada, e a regulamentação só regulamenta para 2 tipos de operação. Então, existe um limbo, né? E uma das últimas coisas que eu estava fazendo é trabalhar junto com a Secretaria de Aviação Civil para que tirasse esse limbo, para que fosse permitido também um aeroporto privado de uso público ser operado aviação comercial,
porque hoje não é, nem carga, nem passageiros. E aí a gente estava trabalhando para que fosse permitido, deve sair nesse semestre ainda, estava prometido para esse semestre, esse decreto que abre um pouquinho mais a operação. Por que é importante o uso público? Porque o aeroporto ele foi concebido para ser internacional. Para ser internacional, ele precisa ser de uso público, isso por normas internacionais também. Tá? Então, só para dar uma introduzida no que é o desafio nosso do dia a dia, né? Apesar de eu ser engenheira, como o Farah falou, a gente faz o projeto, a gente cuida da operação, só que não tem como desvincular toda essa parte legal e regulatória da nossa atividade. Então, a nossa atividade de engenharia dentro de um ambiente aeronáutico, ele é 100% do tempo em cima de legalidade e de regulamento. A gente tem que trabalhar muito perto dos advogados, então todas as minhas reuniões em Brasília, por exemplo, às vezes meu presidente ia junto e o advogado, a gente estava sempre junto, porque é o dia a dia, você não consegue conduzir os projetos se não tiver a base regulatória bem compreendida e bem trabalhada, principalmente junto com o governo, né? Eu tenho uma outra atividade que é a que eu estou fazendo mais agora, que é uma fintech, é um banco, que é a Condopay, e uma outra empresa que eu criei que ainda está para sair do papel, que chama Maier Office. Então, agora eu estou em outras atividades, apesar de ter alguns projetos dentro da aviação, eu estou me dedicando a meu outro projeto, que é uma fintech. Tá? E eu trabalhei em outras empresas, como a Embraer. Na Embraer eu trabalhei na área de projeto, né, de projeto puro mesmo, desenvolvimento de aeronaves. E também a mesma coisa, todo dia a gente tem que lidar com o regulatório. Então, ler regulamento, debulhar regulamento, encontrar o como cumprir e encontrar, às vezes, a gente precisa negociar o como fazer algo que está além do regulamento. Então, lá dentro da Embraer, né, alguns desafios que eu tive, né, dessa parte regulatória. Às vezes a gente estava trabalhando com tecnologias, que eu acho que o Farah também descreveu muito bem sobre esse simpósio, né? Hoje a gente está numa disrupção de tecnologia na aviação, que é esses eVTOLs, por exemplo, né? Mas dentro de um projeto específico de aviação, a gente também tem desafios. Então, eu trabalhei na Embraer até 2004, né? O meu último projeto foi o Embraer 170. O Embraer 170 introduziu algumas tecnologias, algumas formas, por exemplo, de automação, como o Farah falou, que permitia que o avião tomasse algumas decisões sozinho. E no meio disso, o regulamento não é que ele não permitia, ele não tinha previsão para algumas funções que a gente precisava colocar. Então, foi criado alguns regulamentos especiais, que a gente fala, não é regulamento, na verdade, é uma forma especial da autoridade poder avaliar alguma coisa que ela mesma não tem regulado, que ela não existe dentro do regulamento. Então, tinha algumas funções que a gente chama funções de alto nível, que são essas funções onde a aeronave ela toma algumas atitudes independente do piloto. Né? Uma delas que era uma atitude automática que ela tomava de movimentar, por exemplo, o leme do avião em caso de uma perda de motor. Então, ela auxiliava o piloto a uma ação. O piloto, às vezes, não tinha um tempo de reação imediato numa perda de motor, de tomar a atitude de movimentar o leme. Então, essa aeronave, ela faz essa atitude sozinha. E essa função ela não tinha prevista no regulamento, não existia como certificar uma função dessa. Então, isso foi uma negociação com a autoridade, de forma que eles conseguissem julgar, conseguissem aprovar algo fora do regulamento, mesmo sem existir no regulamento. Né? Então, a autoridade sempre trabalha junto com as entidades da aviação, seja o fabricante, seja um operador, seja um projetista de um aeroporto, seja um operador, por exemplo, de operação fracionada, né? Então, isso acabou sendo o dia a dia, né? Trabalhei um ano na Rolls-Royce, na Airbus Helicopter também trabalhei um ano. Essa foi uma parte mais manutenção, que era um dia a dia o regulatório mais de manutenção mesmo, né? Todos os regulamentos envolvendo oficina de manutenção, recebimento de peças,
documentação de manutenção, que como o Fará também falou, a gente fala que é burocracia, a gente fala que quando uma aeronave está pronta para ser entregue, quanto a quantidade de papel pesa o mesmo que o avião, né? Porque realmente é uma quantidade muito grande do avião que ele que exige, né, uma papelada, né, uma formalidade. Por quê? Porque você tem rastreabilidade. Quando acontece um acidente, opa, claro. Ana, perdão, peço a gentileza que o som está muito trancado. Você botar um fone de ouvido, talvez o microfone fique melhor. Tá? Desculpe, é só para melhorar o som. Eu não tenho fone, desculpa falar, eu estou na casa de uma amiga que eu tive um casamento ontem, eu não estou com fone. Então, deixa eu tentar falar mais perto. Abafar o nosso som, né? Melhor aqui, você está reclamando que quando a gente fala, a gente... Não, na verdade... Vou tentar falar mais alto, então, mais perto do microfone. Melhorou? Com o microfone. Eu peço desculpa aqui aos ouvintes, mas às vezes a tecnologia nos trai, então eu agradeço a paciência da nossa palestrante, às vezes a tecnologia lá... Desculpe eu interromper. Obrigado. Não, fica tranquila. Eu vou falar, então, tentar falar mais alto, tá? Mas é que realmente eu não estou com nenhum microfone hoje aqui, eu não estou em casa. E então, né, na área de manutenção, o que é importante? É garantir a rastreabilidade das peças, de tudo que foi instalado e de todos os serviços, né? No evento de um acidente, é importante que você consiga rastrear como aquilo aconteceu, não só pela investigação em si, mas para você prevenir próximos acidentes. Então, a exigência regulatória sobre manutenção ela é muito grande, de forma que a gente consiga rastrear e você consiga identificar potenciais problemas semelhantes com outras aeronaves, né, estudando, investigando um acidente. Isso é muito importante, né, que esse é um objetivo principal, né, de uma investigação de acidente aeronáutico dentro do ambiente de aviação, identificar formas de você prevenir outros acidentes. Tá? Outras empresas que eu trabalhei foi a Jet Aviation, Gulfstream e da Falcon Jet, que também eram da área de manutenção. Então, eu passei uma boa parte da minha carreira, depois que eu saí da Embraer, cuidando de manutenção de aeronaves, seja dentro de uma aeronave, de uma empresa de manutenção ou uma empresa de táxi aéreo que atuava em manutenção. A partir de certo ponto, eu assumi uma posição de gestão geral e aí comecei a ver como um todo, não só a regulamentação aeronáutica, como toda a regulamentação que envolve, a legislação que envolve, por exemplo, importação de partes, trabalhista. Então, a vida das pessoas que trabalham na aeronáutica é o dia inteiro trabalhando com regulamento e lei, né? A gente vira meio até advogado, é interessante, né? Tá? Então, eu atuei no mercado para público, civil e de defesa, e atualmente nos últimos 18 anos na aviação executiva, específica da aviação executiva. Tá? Minha formação é engenharia mecânica aeronáutica, eu tenho um mestrado e fiz alguns MBAs na área de administração e finanças também. Tá? Aqui eu coloco um diagrama mostrando, né, que a autoridade está no centro de tudo, das autoridades aeronáuticas, que podem ser o FAA, a ANAC, a IASA, que são as autoridades de outros países, né, americana. Mas tem que passar os slides. Está passando? Não, só está o ambiente regulatório seu com a sua abertura. Os outros, sério? Eu tô movendo eles, eu acho que ele não está aparecendo aí. Na minha tela tá. Eu não tenho ação aqui para tentar te ajudar aqui, na verdade. Nossa, eu também não sei muito o que fazer, porque aqui ele está passando. Deixa eu ver se eu sair daqui. Olha, ele saiu. Agora sim, agora passou. Então eu vou deixar aqui, sem ser numa apresentação, vou deixar no PowerPoint mesmo, que daí ele muda, tá? Eu pergunto até, pode disponibilizar para nós, depois eu te dou para as pessoas poderem ver com mais calma, de repente, que é passado. Tá, desculpa que eu achei que estava passando, porque na minha tela estava passando. Eu vi que você está falando das primeiras apresentações ali, aí quando mostrou esse do ambiente, não apareceu. Agora tá, o pessoal está... tá, então eu vou deixar assim, vou deixar no PowerPoint mesmo, então, tá? Então, qual que é o ambiente, que a gente já falou um pouquinho, tá? Então, eu coloquei as autoridades como a parte central,
que a gente está aqui no Brasil, a autoridade é a ANAC, que é a Autoridade de Aviação Civil, o DCE, uma boa parte da regulação e do controle vem pelo DCE, e o CENIPA, são as 3 autoridades no Brasil que atuam com a parte de regulação e fiscalização da aviação. Nos Estados Unidos, o FAA, principalmente, na Europa, a EASA, e cada país tem o seu, né? Então, ela regula desde o fabricante, de como você projeta e fabrica uma aeronave, os aeródromos e helipontos e aeroportos em geral são regulados, a parte de navegação e tráfego aéreo, que aqui no Brasil é pelo DCEA, a operação, tanto privada de aeronaves, quanto as empresas aéreas, seja de táxi aéreo, seja linha aérea de carga ou passageiros, as organizações de instrução, que são treinamentos, né, simulador, a parte de pessoal de aviação civil, que são as carteiras de piloto, né, a regulação de como cada um pode obter a sua carteira e manter a carteira, e as organizações de manutenção, que são as oficinas, tá? Então, como eu já falei, a regulamentação no Brasil, ela é a ANAC, e dentro do Comando da Aeronáutica, o DCE e o CENIPA, né? Cada um dos países, ele tem um grau de aderência aos anexos da ICAO. Então, a ICAO é a Organização Internacional de Aviação Civil, e ela foi criada, essa convenção internacional que criou a ICAO foi em 1944, né, na Convenção de Chicago. E aí ela foi emitindo anexos, cada anexo corresponde a uma área da aviação, vamos passar a lista de anexos daqui a pouco, e cada estado, que é cada país, ele adotou a sua regulamentação num certo grau de aderência a essa regulamentação internacional. A maioria dos países, esse grau de aderência é mais que 90%, o Brasil é mais que 95%, então ele muda muito pouco em relação a essa regulamentação internacional, tá? E cada país vê o seu grau de aderência de acordo com a sua realidade. Então, cada país tem a sua liberdade de poder colocar os seus regulamentos, de atuar com seus regulados da forma que quiser, mas ela trabalha de uma forma mais homogeneizada internacionalmente, né, com uma aderência alta, para que toda a operação ela seja homogeneizada. Quer dizer, você vai importar uma aeronave dos Estados Unidos para o Brasil, ela seja aceita com facilidade, uma peça do Brasil para a Europa seja aceita, uma manutenção feita numa oficina na Europa, ela seja considerada válida para o Brasil, e assim vai, né? Uma carteira que seja fácil de convalidar, você não precisa fazer, por exemplo, um piloto, ele não precisa chegar na Europa e refazer todos os cursos do zero, né? Então, ele tem um certo grau de aceitação do que é feito no Brasil para fazer uma revalidação de carteira, tá? Então, isso facilita muito a integração entre os países na área da aviação. Então, essa é a lista dos anexos da ICAO. Então, desde a parte de licenciamento de pessoal, as regras do ar, de como vai ser feito o tráfego aéreo, principalmente, serviços meteorológicos, cartas aeronáuticas, operação de aeronave, a parte de resgate e salvamento, que é o anexo 12, investigação de acidente, que é o 13. Então, esses são os anexos, tá? E aí, eu vou apresentar, eu não vou falar em todos, porque é muito detalhado, de cada anexo, quais são as regulamentações do Brasil, tá? Então, no anexo 1, de pessoal de licença, então, existem vários regulamentos que tratam de licença, né? Então, a primeira, o 60, por exemplo, que trata da regulação de simuladores, o 61 de licenças, o 183, que é um bem interessante, que é credenciamento de pessoas. Então, a atividade da aviação, ela é tão bem estruturada entre os regulados e a autoridade, que esse 83 é bem interessante. Ele permite que a autoridade eleja algumas pessoas para serem credenciados e possam exercer algumas atividades no lugar da autoridade. Então, por exemplo, lá na Embraer, a gente tinha algumas pessoas credenciadas, na época lá eu não era, para fiscalizar algum ensaio de certificação, para aprovar algumas coisas da certificação das aeronaves. Outra coisa que está no 183 são algumas pessoas que são os profissionais credenciados de aeronavegabilidade, eu sou uma delas. Que pode fazer vistoria de aeronave no lugar da ANAC. Então, a gente faz a vistoria, a gente pede autorização para fazer cada vistoria, faz a vistoria da aeronave, manda as coisas para a ANAC, uma pessoa na ANAC recheca a documentação e aprova. 20% dos casos, eles refazem a vistoria. Isso é para controlar o processo, mas eles mantêm um certo grau de confiança, né, entre o regulado e o regulador.
É lógico, tem os seus problemas quanto a isso, a gente sabe o que aconteceu lá no Boeing Max, foi delegado muita coisa para a própria Boeing fazer a fiscalização do projeto e deu no que deu alguns problemas, porque nessa confiança muito grande que quem estava fiscalizando no lugar do regulador e o fiscalizado não foi visto todos os aspectos que deveriam ter sido vistos. Lógico que existem problemas com isso, mas é um grau de confiança muito grande que existe, né, entre o regulado e o regulador. O anexo 2 estabelece essa parte das regras do ar, né, então como dividir o espaço aéreo, como fazer um plano de voo, que precisa de requisitos para, por exemplo, um voo para o instrumento, um voo visual, o anexo 3, serviços meteorológicos, então esses são mais regulamentos do DCEA, então tem algumas ICAs do DCEA, que é a instrução de, não lembro exatamente o que significa ICA, mas são os regulamentos que aderem, né, à parte do anexo 3 da ICAO. O anexo 4 de cartas aeronáuticas também é um regulamento do DCEA. O anexo 5 de unidades de medidas, o RBAC 01, ele tem essas definições, quais são as unidades de medida que vão ser usadas em todas as normas da ANAC para não ter conflito, né? Isso já teve problemas no passado, né, de usar unidade de medida diferente e você calcular coisas erradas. Então, desde acidentes, por exemplo, de você encher um pneu olhando um manômetro em outra escala e encher o pneu muito mais do que devia ter enchido e arrancar braço de pessoas, isso já aconteceu, quanto acidentes mais graves, por exemplo, de Space Shuttle, que já caiu por problema de conflito de unidades de medida. Então, isso é muito grave, parece simples, mas é bastante grave, né? E, infelizmente, o mundo ainda não é homogeneizado nisso. Os Estados Unidos e a Inglaterra usam unidades inglesas, o Brasil, a Europa, em geral, usa unidades métricas, né? O sistema internacional. O anexo 6, que é um dos mais longos, mais importantes, que é de operação de aeronave, desde a operação privada quanto a operação de táxi aéreo e linha aérea, e até de voos panorâmicos, tudo isso é regulado também, tem vários regulamentos que atuam nessa área. O anexo 7 de marcas de registro e nacionalidade, isso também é bem interessante, porque isso tem algumas convenções internacionais também, a convenção, por exemplo, da Cidade do Cabo, de como você faz registro de aeronave. Então, uma aeronave ela só pode ter um registro, ela nunca tem mais que um em mais que um país, ela tem um registro só. E você deregistra num país para poder registrar em outro. Então, quando você vende uma aeronave de um país para outro, uma das exigências do país que está registrando a aeronave, recebendo a aeronave, é que ela tenha sido deregistrada em outro país. Existe também um órgão internacional que chama International Register, que você pode registrar cada das suas, quando você compra, quando você vende aeronave nesse International Register, para garantir realmente que você não está com uma aeronave roubada, com uma aeronave que tenha tido algum problema em algum país. Tá? O anexo 8 também é um dos mais longos, mais importantes, que é de aeronavegabilidade das aeronaves. Então, ele tem tanto os requisitos de certificação de aeronaves, então, 21 anos de certificação de produto em geral, 23 e 25 certificação de aviões, 27 e 29 de helicópteros, quanto os requisitos de manutenção, né, de como você vai manter essa certificação. Então, a gente não usa muito a palavra manutenção, né, dentro do ambiente regulatório, a gente usa aeronavegabilidade. O que significa isso? A aeronave foi projetada e produzida com um certo padrão. O que significa manutenção? É você manter essa aeronave no mesmo padrão, manter a aeronavegável. Então, a obrigação da manutenção é manter a aeronave como ela foi certificada. E, às vezes, com certificação suplementar, mas você tem que manter ela como foi certificada. Tá? O 9 de facilitação, que são para os aeroportos internacionais, principalmente, de como você entra e sai do país, né? Tanto normas de Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Vigiagro, quer dizer, de o que pode entrar e sair de um país, né, e não trazer, por exemplo, pestes, pragas, doenças, descaminho e controle de pessoas, né, de documentação de pessoas, para
para evitar diversos problemas, né, que pode acontecer, uma pessoa não está com passaporte, etc. Então, tudo isso são normas de facilitação. Essas não estão dentro da ANAC e do DCEA, essas estão em normas específicas da Receita, Polícia, Anvisa e Vigiagro. Telecomunicações aeronáuticas, também são normas do DCEA, serviço de tráfego aéreo também, praticamente só normas do DCEA, Rescue Search and Rescue, acidente de investigação, que são normas do DCEA e do CENIPA, principalmente, tá? Então, essa parte é bastante interessante, como é feita uma investigação do acidente aeronáutico. Então, imagina como é que você define quem é o órgão responsável por investigar, por exemplo, uma aeronave francesa de fabricação, vamos supor, americana, com motor canadense, que teve um acidente num espaço aéreo brasileiro, né? Então, o Nexo 3 ele deixa isso bem claro, isso aí é acordado entre todos os países, que sempre é o país do local do acidente que conduz a essa investigação. Ele convida os países, os investigadores, né, e principalmente os elementos credenciados de investigação dos fabricantes, por exemplo, de motor, de aeronave, do operador aeronáutico, às vezes da oficina de manutenção, para participar da investigação. Mas quem conduz a investigação, quem lidera a investigação é sempre o país de onde a aeronave caiu. Então, por exemplo, o acidente da Air France, que caiu na costa brasileira, né? Então, quem conduz é o Brasil. Se é em águas internacionais, eu acho que a segunda opção é o país do operador, se eu não me engano. Não vou te falar com certeza, que eu não me lembro agora. Mas se é dentro de um espaço aéreo de um país, quem conduz a investigação é o país operador. O anexo 14 também ele é bem longo, é sobre o projeto de aeródromos. Esse também é bastante interessante. Imagine chegar com um avião na França, na Inglaterra, e você for pousar e as como é que fala, as sinalizações da pista, sinalização luminosa, pintura de pista, foi completamente diferente do que o do seu país. Você tem que conhecer de cada país como é que você entende aquela sinalização. Então, isso também é bem homogeneizado no mundo, para que você chegue em qualquer país, aquela pista apresente sinalização que seja homogeneizada, seja compatível com a do seu país. Sistemas de informação aeronáutica, que é o anexo 15, também são algumas normas do DCEA, o 16 de proteção ambiental, então tem normas hoje da ANAC, então de ruído e de emissão, principalmente. Isso tem aumentado, né, a partir dos anos. Hoje, por exemplo, já é exigido Stage 3 na maioria dos aeroportos, que é um nível de ruído que é produzido pelos motores dos aviões e das aeronaves em si, né? Mas a maioria já está sendo produzida com Stage 4 ou 5, que são níveis menores. Então, com o tempo, os aeroportos vão tendo exigências mais rígidas de ruído e não permitindo aeronaves com ruído maior que aquele, até por causa de ambiente de vizinhos, né? Então, hoje, por exemplo, muitos aeroportos não permitem aeronave Stage 2. Por exemplo, os Lears 25 ainda estão em operação no Brasil, vários aviões ainda estão em operação, mas que não atendem os requisitos de ruído, né? O anexo 17 de security, que o Farab falou bem no começo, então aqui a gente usa uma palavra só, segurança, mas ela tem dois significados: segurança operacional, que é essa segurança que a gente tem contra manter a aeronave, os pilotos, tudo, a gente chama de safety, né? E security é a segurança contra atos de interferência ilícita. Tá? Então, tem vários regulamentos da ANAC e esse tem um plano nacional de segurança, né, de aviação civil contra atos de interferência ilícita, que é uma lei, né? Na verdade, é uma lei, o programa de security do Brasil. E o 18 de transporte de dangerous goods, que são bens perigosos, então transporte de explosivos, por exemplo, materiais que possam causar algum dano, né, por explodir dentro do avião. Então, tem toda uma regulamentação sobre isso, e a IATA, que é uma associação das empresas de linha aérea, ela que hoje regula mais essa parte, porque acho que as linhas aéreas são bem mais afetadas por isso. E o 19, que é um anexo relativamente novo,
que é o de gerenciamento de segurança. Então, só para dar uma introdução, durante muito tempo se tratava a segurança como normas. Então, vamos, ó, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito, muito prescritivo. E hoje essas normas, elas não estão mais prescritivas, né, as normas de segurança, elas são de gestão de segurança. Então, você tem que entender o seu processo inteiro, fazer a sua análise de risco, verificar qual o nível de risco que você tem e você fazer o seu próprio gerenciamento de segurança. Isso vale para um aeroporto, para uma linha aérea, para qualquer operador, né? Tá? E algumas leis e decretos que são base, né, de toda a parte de regulamentação aeronáutica, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que eu já falei um pouco, que ele realmente regula tudo. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o direito aeronáutico, precisa conhecer o Código Brasileiro, pelo menos a estrutura dele, como ele é dividido. A lei do aeronauta, que ela é separada, então os aeronautas, que são os pilotos, né, e comissários de bordo, principalmente, que são os que voam, que trabalham no ar, eles têm uma lei específica, elas não obedecem à CLT, para questão de jornada, tudo, até porque você tem que fazer um voo, às vezes, de 12, 13 horas, então a parte de descanso, com mudança de fuso, então tem que ser completamente diferente do que definições de CLT para funcionários de empresas normais, né? A Lei 6.009, que é sobre a exploração de aeroportos, que define como é que são cobradas as tarifas, as isenções de tarifa, por exemplo, uma aeronave presidencial, uma aeronave em voo de manutenção, então tem algumas coisas previstas em lei sobre isenção de tarifa para aeroporto público, né? O decreto 7871, que é o que eu falei, que é essa parte da autorização de aeródromos civis, que eu trabalhei bastante no Catarina nisso, e o decreto 9540 sobre o sistema de investigação de acidente. Então, esse é bem interessante de conhecer também, né? Então, além das normas do CENIPA, né, esse decreto, como ele tem força maior, né, do que um regulamento, ele dispõe de como é feita a investigação no Brasil, né? Quem é o responsável, o que se faz com os restos, né? Então, a hora que cai um avião, quem é responsável por preservar os debris, né? Os restos, quem que tem que arcar com os custos, por exemplo, de resgate, tudo isso está previsto nesse decreto, né? O 7952 é sobre a Convenção de Aviação Civil, que é a Convenção de Chicago, que eu falei, que foi quando foi criado a ICAO, e que o Brasil entra como signatário desde o começo e permaneceu todos os anos com assento lá na ICAO, né? Hoje quem está na ICAO é o Brigadeiro Bertolino, que era do DCE, né? Então a gente sempre teve um representante lá na ICAO muito bem preparado para estar. Tá? Aqui eu dou uma lista de todos os tipos de regulamento que tem na ANAC, a gente entra no site da ANAC, tem todos esses regulamentos, então desde as leis, portarias, os regulamentos brasileiros de aviação civil, que são os RBACs, as ISs, conhecer tudo no detalhe é quase impossível, né? O que eu faço? Quando eu tenho um assunto para tratar, eu pego o regulamento específico e leio. Eu nunca confio na minha memória. Muitas vezes a gente lê um regulamento sobre um aspecto, sobre uma ótica, pensando num problema. E a gente guarda aquilo que a gente leu, né? Aqueles extratos do que a gente leu. E às vezes, quando a gente está tratando de outro problema, a gente não tem se não está com o regulamento na mão, às vezes a gente interpreta errado. Eu gosto de sempre ir lá no site ler. Bom que hoje está tudo disponível no site, tudo atualizadinho, organizadinho. Então a gente vai lá e lê. Então essa da ANAC. A base do DCE, eu coloquei só os links aí, depois eu mando a apresentação, vai estar com todos os links, né, de toda a legislação que compõe, né, a base do DCE, também super organizada, e eu também gosto de ler, e a gente vai vendo uma coisa muito interessante de olhar os regulamentos. Eles são todos bastante recentes. Eu, assim, chute, hoje acho que 75% desses regulamentos, eles têm menos de 5 anos. Então, eles têm sido atualizados constantemente, têm sido, como é que fala? Revistos, né? E sempre com a participação dos operadores. Então, eu dou muito input tanto para o DCE quanto para a ANAC. Graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento com todos os gerentes, superintendentes, presidente da ANAC, lá no DCE também, e eles adoram receber os feedbacks, porque muitas vezes eles escrevem o regulamento sem conhecer qual que é o ponto de vista do operador, e hoje eles têm ouvido bastante.
tá? Então, aqui também uma lista de tipos de publicação do DCE. Esse numerinho que está depois de cada um, por exemplo, é a quantidade de normas em cada um desse tipo, né? Então, por exemplo, Aeronautical Information Circular, que é os AICs, tem 41 AICs. Então, conhecer tudo é quase impossível, né? E essas são as do CENIPA, tá? Aqui eu vou colocar só uma lista básica do que aconteceu, do que a gente teve que lidar para aprovar o aeroporto. Então, desde a aprovação inicial, que envolveu a CETESB, né, a licença ambiental, envolveu o CREA, porque era um projeto de engenharia, né, que tem que ser fiscalizado pelo CREA, né, uma série de normas técnicas para, desde asfalto, do tipo de concreto, terraplenagem, como fazer uma terraplenagem, aprovações com as prefeituras, né, desde, como é que fala, da prefeitura emitir um decreto de interesse público, por exemplo, né, para poder permitir um aeroporto na cidade de São Roque, regulamento dos bombeiros, né, para aprovar a VCB, a rodovia, porque ele tem entradas para a rodovia, sinalização na rodovia. Aí a gente fez um posto de abastecimento de aeronaves, então a gente teve que também fazer uma aprovação na ANP e na Cefaz, né? Não sei que nível de legislação que vocês lidam, né, todo dia, mas é um dos negócios, né, onde tem muita lavagem de dinheiro é combustível, então a Cefaz ela é bem rígida em entender toda a estrutura jurídica, pessoas físicas de todo mundo que está envolvido na abertura de um posto de abastecimento de combustível, seja rodoviário ou de aeronáutica, né? Então, eles pedem imposto de renda de todo mundo que é diretor estatutário da empresa, dos conselheiros dos últimos 5 anos, investiga a vida de todo mundo. Então, foi uns 2 anos dessa aprovação jurídica para conseguir montar um posto de abastecimento de combustível. A parte da ANP foi a parte fácil, que é só cumprir requisito técnico, mas essa parte do Cefaz foi uma loucura, né? Com a ANAC, o que a gente teve que cumprir, né, 154 é o regulamento de projeto de aeroporto, todos os requisitos, então o nosso aeroporto foi vistoriado centímetro a centímetro, literalmente, quando a ANAC foi lá vistoriar, veio 3 pessoas, ficaram 3 dias, eles mediram cada centímetro das pinturas, das faixas da pista, cada centímetro do que foi feito de pista, de faixa de pista, para ver se estava tudo em ordem, ligar cada balizamento, cada luz de dia e de noite, para ver se tudo estava acendendo, quando apaga o balizamento, em quanto tempo entra o gerador. Então, é super rígido essa fiscalização, né? E no fim, você vê que faz sentido. A gente mandou fazer, por exemplo, a pintura da pista, só um exemplo, e foi pintado errado, foi um pedaço lá foi pintado errado, né? Quem executou errado, e a ANAC pegou. E corretíssima, né, de pegar. 153, que é um regulamento de operação. Então, lá dentro do 153 está a parte de contra-incêndio, então, de bombeiro de aeródromo. Então, eu falei primeiro de bombeiro, que é o AVCB, que é a aprovação de bombeiro para qualquer tipo de prédio, né? Você precisa aprovar. E lá dentro você tem um bombeiro de aeródromo, que é um caminhão específico, tanto que ele é amarelo, não é vermelho. Ele tem requisitos de descarga de elementos para apagar incêndio, né? Pó, água, depende do tipo de incêndio. A formação de todos os bombeiros, né? E isso é vistoriado também anualmente. O SGSO, que é o Sistema de Gestão de Segurança Operacional, também, você tem que ter um responsável pelo SGSO, né? A portaria da SAIDA, que é da infraestrutura, que diz que documentos você precisa entrar para cada tipo de modificação no aeródromo, o 107, que é de security, que é de atos contra interferência ilícita. Uma parte desse regulamento ele não é público, que você precisa fazer uma série de coisas para prevenir, né, interferência ilícita mesmo, e uma parte só os administradores de aeródromo que têm acesso, né? E tem uma parte que ela é especial para aeroporto internacional, 161 que é acho que é de ruído ou de fauna, não me lembro, acho que é ruído, e 139 que é de certificação de aeroportos. Dentro do DCE, a gente teve que fazer o plano de zona de proteção, então temos que fazer uma topografia de 20 quilômetros de raio em torno do aeroporto para mostrar todos os obstáculos, sinalizar alguns obstáculos, tivemos que remover antena,
rebaixar a antena, isso de entorno, né, para poder permitir, né, que o espaço aéreo esteja livre, né, num raio de 20 quilômetros, interferência com os outros aeroportos também. IPTA, que é a rádio, né, a gente tem uma rádio hoje, que é uma estação prestadora de serviço de tráfego aéreo, então lá é uma rádio, que é um serviço de informação aeronáutica, então fica um operador de rádio se comunicando com a tripulação para poder gerenciar, né, a sequência de pouso, informar meteorologia, etc. Aeroportos maiores, e no futuro Catarina vai ter, uma torre de controle, que aí é controle de tráfego aéreo mesmo, como tem os aeroportos maiores, Congonhas, PAPICA, uma sinalização para pouso, RNAV, que é o pouso por instrumento via GPS, o ILS, que está em projeto, que é um sistema de pouso por instrumento, mas com equipamentos, não por GPS, e o programa de fauna. E a internacionalização, que foi um processo muito mais complexo, porque, né, todos esses processos que eu falei antes, né, da ANAC e do DCE, eles envolvem, dentro deles, né, está dentro de um escopo e de um ministério, dentro de um órgão, né? A internacionalização não, ela é feita em conjunto por 5 órgãos diferentes que pertencem a 5 ministérios diferentes. Então, a negociação disso foi extremamente árdua. Eu comecei, a primeira reunião que eu fiz na SAC, na Receita, foi em 2013, só que eles conversavam, tratavam, só que só abriram para tratar seriamente depois que a gente inaugurou o aeroporto. Quando o aeroporto não existia, vamos dizer, fisicamente, eles não queriam tratar. Então, a partir de dezembro de 2019, que a gente começou com reuniões mais constantes e tratar. E foi 1 ano e meio, a gente conseguiu internacionalizar no meio do ano passado. 1 ano e meio, indo para Brasília praticamente toda semana, em reunião com um com o outro, aí você chegava na Receita, mas a polícia já aprovou, a Visa já aprovou, se não, a volta aqui depois que eles aprovarem, e cada um falava assim. Então, você tinha que ter um órgão mediador, né? Com isso, a gente conseguiu lá no Ministério da Infraestrutura, dentro da Secretaria de Aviação Civil, que eles fizessem essa mediação e conduzissem o processo, junto à CONAERO, que é uma comissão, né, para aprovação de aeroportos, que junta todos esses órgãos, e para conseguir fazer essa internacionalização. Eu acho que foi um dos processos mais árduos e eu acho que mais difíceis de obter, porque você não tem direito. Então, por exemplo, você construiu um aeroporto, você cumpriu os requisitos técnicos, fez o protocolo do seu processo, de tudo que está escrito nessa portaria 3352, por exemplo, de infraestrutura, você tem direito aqui, em 60 dias, ele avalia seu processo e venha fazer uma vistoria, e se você cumpriu, você tem o direito a ter uma aprovação de operar o seu aeródromo, seja com restrições, com limitações, mas é um direito que você tem como ente regulado. A internacionalização não é um direito. Então, você pode cumprir tudo, mesmo assim você não tem direito a ser internacional. O internacional é uma decisão do Estado que define onde você pode ter portos de entrada, né, seja marítimo, seja aeronáutico, de onde pode ter algum ponto de entrada de passageiros, de carga, do que seja, e o governo precisa decidir por você, então não é um direito que você tem. E você não tem, e aí eles justificam com razão que eles não têm efetivo, né? Não tem concurso há muito tempo, né? E na Receita, na Polícia principalmente, e na Vigiagro. A Vigiagro entrou em greve a semana passada por realmente eles estarem sem efetivo para atender tudo que tem que atender. Eles têm que cumprir os seus requisitos e não têm efetivo, né? Então aí entra em greve. E aí como é que se faz isso, né? Se eles não têm efetivo, como é que eles vão atender? Né? Então, é um trabalho de negociação muito grande, e esses órgãos, eles não têm, como a ANAC tem, por exemplo, essa capacidade de delegação para outros entes. Então, na minha visão leiga, por exemplo, é um negócio que a gente tem que trabalhar muito com o Estado, fazer eles perceberem que tem como delegar monitorando. Então, a Vigiagro, por exemplo, é um órgão que controla pecuária e agricultura. Então, você pode ter, por exemplo, no aeroporto, em vez de ter um fiscal da Vigiagro lá, você não pode ter um credenciado, um engenheiro agrônomo, um veterinário que faça a fiscalização no lugar da Vigiagro, que eles sejam credenciados pela Vigiagro e vamos dizer, vistoriados, né? Então, de vez em quando, a Vigiagro pode aparecer lá de surpresa para estar junto, que emitem um relatório, mas pode permitir ao ente privado fazer algumas coisas no lugar do ente público. Né? Isso já é feito nos Estados Unidos, né? Então, lá nos Estados Unidos tem um negócio que chama parceria público-privada. Então, lá, como funcionário público, ele não é eterno no governo, ele pode ser uma pessoa que pode ser demitida, aumentar efetivo, diminuir. Lá, eles permitem que eles sejam remunerados, né?
Então, que o ente público esteja lá sendo remunerado para prestar esse serviço, mas aqui no Brasil não, tá? Então, esses foram os desafios maiores do aeroporto. Aqui eu coloco também um outro exemplo, né, sobre essa parte regulatória, o quanto que a gente tem que trabalhar pesado, apesar de eu ser engenheira e não ser advogada, na importação de produtos aeronáuticos. Então, assim, todo dia muda as leis. Então, hoje, a gente precisa conhecer as leis federais, né, sobre IPI, PIS, COFINS. Então, por exemplo, só esse ano já mudou, acho que 2 vezes as leis, as alíquotas de imposto de importação e de IPI sobre peças aeronáuticas. Mudou 2 vezes já. Então, eu estava importando um helicóptero, a gente teve que escolher a data de importação, porque estava para manter ou não manter a redução de IPI, né? As leis estaduais, ICMS, os autocoteps, que reduz bastante a base de cálculo, por exemplo, para táxi aéreo de ICMS, para alguns incentivos fiscais, as leis do IBAMA, você simplesmente quer importar um pneu aeronáutico, se você não conhecer que você tem que fazer umas declarações para o IBAMA, você pode ter mercadoria apreendida, né? As normas da ANAC, o que você pode importar e de onde, né? E que documentação que você tem que importar, senão você vai importar e não pode instalar, ou você vai instalar, você vai ter problemas no futuro com a aeronave, né? Registro, os acordos bilaterais, porque tem peças que são aceitas de um país para outro, mas não de outros países, né? Da Receita para poder fazer a importação, toda a parte de logística, né? O que você pode fazer, por exemplo, de transporte alfandegado de um porto para um EAD, que é o CLIA hoje, né? Muda nome toda hora desse tipo de entreposto alfandegado, acordos de não bitributação. Então, por exemplo, nesse helicóptero que a gente comprou, ele estava em Mônaco, registrado em Mônaco, mas eu ia fazer a saída dele por Gênova, né? Então, para entender se vai ter cobrança de impostos, né, dentro da União Europeia, porque Mônaco não participa da União Europeia do ponto de vista fiscal, ela está na zona do euro, mas não da zona fiscal. Então, a gente precisa entender de tanta coisa diferente, contar com advogados de tantas áreas diferentes para poder exercer a nossa atividade do dia a dia. Você vê, comprar um helicóptero, o quanto que a gente tem que pensar, não pode simplesmente comprar e falar, manda ver. Aí daqui a pouco eu vou ter imposto sendo cobrado de Mônaco, de Gênova, da Itália e aqui no Brasil, pagar 3 impostos para uma importação, se você não fizer esse trabalho direito, né? Então, a gente teve que contratar um advogado lá na Europa para ver qual era a melhor forma da gente fazer, do transporte do helicóptero entre Mônaco e Gênova, fizemos via terrestre, tudo registradinho, para não ter essa cobrança e ser bitributado, né, na saída do helicóptero e na chegada aqui. Fazer o registro internacional, que a gente já falou, e algumas regras para leasing também, que tem regras diferentes, né, de bancos, que a gente tem que conhecer um pouquinho também dessa parte do Bacen, mas a gente acaba conversando com os bancos para entender um pouquinho. Então, o que envolve a gente trabalhar na aviação? Então, não adianta conhecer só a engenharia, a gente tem que conhecer uma ampla gama de coisas, ou pelo menos ter noção que tem impacto, para poder ir atrás de um advogado especializado, seja na Europa, por exemplo, nessa parte de bitributação, seja um advogado específico na parte de importação, para poder fazer o trabalho direito e não ter problemas depois no futuro, tá? Esse aqui eu tinha tirado porque ele é muito mais de engenharia, não ia apresentar para vocês. E esse é um geral falando de como ter sucesso, né? No meu caso, né, eu trabalho há 28 anos na aviação, que eu acho que todo mundo precisava conhecer, seja engenheiro, seja advogado, toda a estrutura normativa, e ter um conhecimento detalhado pertinente a cada caso. Quando a gente vai lidar com cada caso, aí vamos lá, pega o regulamento e estuda de novo, não conclui baseado em conclusões do passado, ou que alguém falou, ou que não falou. Eu acho que tem que sempre estudar e ir atrás. A ANAC, principalmente, ela tem tentado uma evolução constante dos regulamentos, que nem o Voo Simples, né, com contribuição dos usuários e das entidades representativas. Então, eles têm ouvido bastante e têm alterado bastante as legislações. Isso é ótimo para a gente, porque não fica aqueles regulamentos que não condizem com a realidade, né, que a gente conviveu muito tempo com um regulamento que não condizia, e o DAC, por exemplo, a época do DAC que era militar, então o coronel ia lá, assinava um ofício e aquilo valia.
porque o regulamento não entendia qual que era a realidade do dia a dia, e você às vezes tinha conflito, né? Você tinha uma aprovação para uma coisa e o seu parceiro, por exemplo, se era um operador aeronáutico, uma oficina, ela tinha uma aprovação para uma outra coisa que não batia com o que você tinha. Isso aconteceu diversas vezes, né? Eu acho muito importante participar em eventos como esse que o Fará foi. Eu, infelizmente, eu estava no exterior, não consegui participar, para ter essas oportunidades de apresentar, questionar e conversar com as autoridades. Eu fui num evento um dia no DCE, um evento de Evitol, fui almoçar, por exemplo, com o superintendente da área de aeronavegabilidade da ANAC, né? Só nesse almoço eu tive a oportunidade de contar para ele algumas dificuldades que a gente tem que ele não fazia ideia. De aprovação, por exemplo, de modificação, validação de modificação no Brasil de avião. Quando eu contei para ele que a gente ficou 9 meses voando nos Estados Unidos com um avião, sem poder trazer para o Brasil por causa de validação de certificação, ele falou, mas por que tudo isso? Ele entendia só o lado dele, só o tempo que a ANAC levava para aprovar a validação, mas essa validação, ela tinha todo um processo que começava lá nos Estados Unidos, com o fabricante, com o FAA, e depois acabava aqui na ANAC, mas ele não enxergava toda essa parte antes. Eu fiquei 9 meses com o avião lá voando, sem poder vir para o Brasil com o avião, por causa dessa parte da validação. Eu acho que teria uma outra forma de fazer. Ele falou, nossa, a gente não fazia ideia. Você vê num almoço com a autoridade o que a gente tem de oportunidade de apresentar do que eles não sabem que acontece. Então, esses eventos que o Fará foi são muito importantes. E a gente sempre contar com os especialistas, né, com os despachantes que estão lá todo dia, por exemplo, fazendo importação, com os engenheiros, com os advogados, né, advogado especialista em cada área, né, porque infelizmente essas áreas são muito detalhadas para a gente ser especialista em tudo, né, não dá para ser nem engenheiro nem advogado especialista, nem tudo. A gente sempre encontra as oportunidades, então eu gosto sempre de enxergar também que a gente tem muita oportunidade de negócio, oportunidade de atuação, seja como advogado, seja como engenheiro, como empresa, né, nessas oportunidades, nessas legislações que às vezes existem, né, e não existe ainda alguma coisa. Então, vejo, por exemplo, essa parte do aeroporto. Então, se a gente fosse confiar no que tinha lido em 2010 sobre a legislação, sobre o CBA, sobre não existir como fazer um aeroporto privado de operação pública, a gente teria parado por lá. Mas não, chegou uma oportunidade, vamos lá atrás e para emitir o decreto que permita fazer o que você quer. Né? A gente sempre considerar os desvios, as condições especiais, né, e como fazer. Por exemplo, eu estou com um outro desafio que eu estou tratando agora, é um pouquinho confidencial, mas, por exemplo, ele envolve uma autorização em que só é permitida se o que for construído for de utilidade pública. Então, às vezes a gente lê, não é utilidade pública, então pronto, não dá para fazer. Não, vamos tentar ver o que precisa para ser de utilidade pública. Hoje a gente está estudando, indo atrás do que precisa, né? Então, você tem que abrir a cabeça, fazer brainstorm, sentar com os advogados, vamos tentar enxergar o que a gente vai precisar fazer para tornar esse empreendimento de utilidade pública para poder tornar viável e poder fazer, senão ele não consegue ser aprovado, né? Ter um jogo de cintura e esse espírito de parceria e negociar, então, tanto do nosso lado, quanto contar e exigir, né, que também a autoridade tenha esse jogo de cintura, não aceitar os primeiros nãos e não dá e fechar a porta, né? Hoje a gente tem um ambiente muito mais aberto para mediação e para arbitragem, né, para não entrar com conflito com a autoridade e não sair, e a gente negociar para buscar o ganha-ganha. E a última coisa que eu coloquei, que essa palavra perguntar, parece que é básico, mas as pessoas não fazem. Às vezes a gente vai lá, estuda uma lei inteira, o regulamento, não sei o quê, para poder falar não. Isso é muito típico de alguns advogados, infelizmente tem alguns que atuam nessa forma. Eu sempre já tratei com muitos escritórios, e às vezes eles cobram uma fortuna, fazem uma avaliação imensa, te mandam um memorando com tudo para te falar que você não pode fazer o que você quer fazer. E não é por aí. Muitas vezes, antes de fazer essa avaliação, de gastar essa fortuna com o jurídico, vamos lá, pega o advogado, vamos lá até o órgão, marca uma reunião e vai lá e pergunta, como eu posso fazer? Né? Será que tem uma forma mais fácil de fazer? Muitas coisas eu consegui de aprovação rápida, você vê o Aeroporto Catarina, tem 2 anos e meio, né? Ele tem coisas lá aprovadas que tem aeroportos que estão há 10 anos tentando que não tem. Mas o que eu fiz? Eu ia lá no órgão e falava, eu quero saber o que eu tenho que fazer para poder entregar certo e ser aprovado rápido. Eu quero fazer certo a primeira vez, eu não quero fazer nada de errado, a gente não está aqui para fazer corrupção, nada, mas nós queremos entregar certo, eu não quero que o processo fique indo e voltando com ofícios, eu quero entregar certo. Né? Sempre tentava ter lá o telefone direto da pessoa, o e-mail da pessoa que resolve, o WhatsApp, para quê? Vai perguntando. Então, quando eu protocolava o processo, ele já era aprovado.
Raramente algum processo meu voltou. Por quê? Eu ia lá perguntar como fazer. É uma coisa simples, uma coisa básica que às vezes as pessoas não têm esse insight de ir lá e perguntar. E aí não fica indo e voltando de ofícios, como muitos processos vão. Então é isso. Alguma pergunta? Como é que está a oitiva das pessoas que estão online? Está melhor? Estão escutando? O pessoal que está na... Como é que está, Laura? Tá, a minha audição está boa? Estão escutando? Tá ótima, eu estou ouvindo muito bem você. É que houve reclamações quanto à eventual necessidade de microfone aqui, mas nós não temos porque o ambiente... Primeiro, antes de abrir para a pergunta, eu quero agradecer, registrar aqui a presença dos colegas que estão aqui e ver a importância, o porquê que eu trouxe a engenheira Laura para começar os trabalhos da nossa comissão efetivamente. Porque ela abriu o leque. Quer dizer, quando a gente fala de heteronáutica, o pessoal pensa que é uma coisa muito específica, mas na verdade não é. Ela toca em todos os campos do direito. Dizer, ela falou de todos os ramos jurídicos. E eu queria fazer uma analogia com o engenheiro e o piloto. O piloto para pilotar avião, mas eu sou comandante de avião, eu não sou engenheiro, mas eu pilotava avião com segurança porque eu tinha os conhecimentos que o engenheiro me passava para pilotar o avião. Mudando tem que ser mudado. O advogado não precisa ser um perito em engenharia para entender, mas tem que ter a dor do engenheiro para poder ajudá-lo. Então, eu queria registrar aqui, antes das perguntas, 3 coisas importantes, fazer um wrap-up do que foi dito, que eu acho importante. A harmonização legislativa internacional, isso existe. A desburocratização importante do setor, que é para viabilizar a questão da eficiência e segurança. E eu trago aqui do nosso membro, Antônio Ferrari, que não pôde participar aqui, que vem ao encontro da nossa reunião de hoje. Quer dizer, nós temos um empreendedorismo aí, latente no país, e que precisa ser desenvolvido. Começamos com o aeroporto, quer dizer, infraestrutura aeroportuária, que é uma coisa cara, exige harmonização internacional para que possa ser desenvolvida adequadamente. Aí, uma das propostas, depois do final, que eu me lembro de fazer, que é uma solicitação pessoal dele. Eu queria só registrar 2 coisas importantes. A questão tributária, que a engenheira falou, é importante, que o Brasil peca com isso, né? Quando vai trazer o avião aqui, o Brasil tem 24 tipos de ICMS na aeronave. Recentemente, uma aeronave teve que ser deslocada para outro estado, porque aqui estava tendo uma tributação muito alta, e os empresários, isso eu sei de fontes adequadas, mas não posso abrir o que é, nem tenho a fonte, mas só quero registrar que por questões tributárias a aeronave foi colocada no outro estado, porque era mais interessante. Um ponto a se perguntar. A outra questão da aeronavegabilidade na manutenção dos aviões e assim por diante. Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul uma excelente manutenção que foi retirada daqui. Né? Eu quero só registrar que o nosso estado perdeu nesse campo. E aí se pergunta, aqui, eu gostaria muito que a engenheira Laura também estivesse disponível para eventuais, uma outra palestra mais presencial, de repente, com empresários da área que se interessassem e ver, como é que eu tenho um aeroporto lá no meio do Rio Grande do Sul para não ter que pegar ônibus ou carro para vir até aqui, né? Isso é uma questão importante. E eu voltaria agora aqui ao grupo, se tem alguma pergunta a ser feita à engenheira, está aberta a palavra. Eu tenho. Nosso vice-presidente já tem uma aqui, por favor. Doutora Laura, obrigado aí agradecendo pela excelente palestra que a senhora deu aí. Realmente, pena que o tempo é pouco para que a gente possa aprofundar mais o assunto. E eu concordo com a senhora, quando a senhora fala do almoço, do cafezinho, a gente resolve muita coisa. Por isso que as reuniões presenciais, elas são insubstituíveis, porque é nesse momento do cafezinho, do almoço, é que a gente resolve muitos problemas. Doutor, eu queria fazer uma pergunta sobre o acidente aéreo. Em que pese eu ter falado que a nossa segurança do transporte aéreo é ímpar, somente na aviação comercial das grandes empresas, mas nós vimos muito acidente com os ditos jatinhos particulares. Qual seria o motivo desses acidentes que ocorreram em maior proporção com esse tipo de aeronave? Seria falha mecânica? Seria falha procedimental? Seria falha humana? Minha pergunta seria basicamente essa, doutora. Muito obrigado.
Então, existe um relatório do CENIPA, né, que eles emitem com as estatísticas a cada 10 anos, e a gente lendo esse relatório, né, e convivendo no dia a dia, o que a gente vê que a maioria dos acidentes são fator humano, né, muitos relacionados a fatores organizacionais e pessoais, quer dizer, fadiga, muitas horas de trabalho, principalmente os jatinhos particulares, os aviões particulares, né, que os donos não estão preocupados com o descanso de tripulação, e a tripulação quer atender o dono, ela por exemplo, numa linha aérea, né, o piloto, ele responde para um piloto-chefe, para um diretor de operações, então, raramente, o passageiro vai lá pedir para o piloto ir voar num horário que ele não pode, que ele está cansado, né? E no particular isso acontece. Então, o próprio dono manda um WhatsApp para o piloto e fala, vamos sair agora. Tem uma reunião, aí você me espera. E me espera, às vezes espera 10, 12 horas, sentado num FBO, numa cadeira, sem descanso adequado. Às vezes ele não quer pagar um treinamento recorrente que precisa fazer de simulador para poder saber sair em emergências. Tem alguns acidentes que são decisões que são lamentáveis. Por exemplo, teve um de um helicóptero lá em Minas, o da Balminas, né? Que o dono ele tinha 3 helicópteros de modelos diferentes e ele tinha um piloto só. Então para que ele tinha 3 helicópteros de modelos diferentes e não tinha um copiloto, pelo menos? Né? Então, ele prefere gastar no bem e não na segurança. O que acontece? Os 3 helicópteros, eles estavam autorizados a voar single pilot, né? Que eram para voar com um piloto só. Só que o que acontece quando acontece um acidente? Quando você está com uma pane, por exemplo, né? Antes do acidente, a carga de trabalho fica muito grande para gerenciar. Então, se você está com mau tempo, por exemplo, você sempre precisa de um piloto que está olhando para fora, está observando, está navegando, está voando. E se você está com uma pane, o outro vai estar lá gerenciando a pane. Então, são 2 coisas que tem que acontecer concomitante, e uma pessoa só não dá conta. E foi o que aconteceu. Ele não deu conta de lidar com tudo isso ao mesmo tempo, o mau tempo e a pane. Né? Então, às vezes é uma economia que não faz sentido. Né? Então, foi um erro do piloto, entre aspas? Foi. Só que você não pode colocar tudo na carga daquela pessoa que aconteceu. A decisão de, por exemplo, não ter um copiloto, o acidente já começou lá. Quando ele decidiu ter um piloto só, não ter 2 pilotos. Quando o dono decidiu não querer pagar, por exemplo, um treinamento. Quando ele decidiu forçar o piloto a voar vários dias seguidos. Então, ele começa com decisões organizacionais, muitas vezes, né? E culmina com o piloto. E a gente vê lá nos relatos, né? Falhas técnicas, por exemplo, com causas, contribuintes, não falar nem causas, são contribuintes, que eles sozinhos talvez não causariam um acidente de manutenção, 4% só, é uma porcentagem muito pequena. Isso é contribuinte, não chega a ser nem o causador final, decisor final de um acidente, né? E causas de projeto também são da ordem de 2, 3%. Então, a maioria desses contribuintes a acidentes são fatores humanos e muitos são relacionados a fatores organizacionais, desde supervisão, planejamento de voo, não tem tempo de planejamento adequado, às vezes o piloto ele fica na sala VIP esperando um tempão e o dono chega, vamos embora agora. Então, ele tem que correr atrás de regularizar o plano de voo, por causa de horário do plano, mudança de plano de voo, fazer tudo que tem que fazer o pré-voo, e às vezes o cara está com pressa, precisa sair logo, tudo, não dá tempo de fazer todo o checklist direito, o pré-voo direito, e isso acontece. Então, são decisões humanas, essa é a minha visão. Não sei se o Fará tem alguma coisa a contribuir com ele é tripiloto também. Bom, se me permitir aqui, eu até gostaria de contribuir com 2 aspectos importantes. Primeiro, a relação você falou a respeito da fadiga aeronáutica. Eu, até pouco tempo atrás, até 2018, quando eu voava na linha aérea, chegava a fazer 16 madrugadas seguidas em 30 dias. Isso dentro da lei. Quer dizer, a lei objetiva, mas não aquela lei específica de saber se eu tenho condições de ficar acordando 2, 3 da manhã durante 16 dias, durante 30 dias. Mas as folgas e o descanso supostamente estava lá regulamentado. Aí agora o RGAC 117 veio justamente a gerenciar o que a senhora está falando, que é o gerenciamento do Isso, gestão de fadiga. Isso é importante, importantíssimo. Outro aspecto também importante é a percepção quando eu sempre dizia que
Todo acidente começa até com o próprio passageiro, vou falar uma coisa meio antagônica, mas a questão da saúde, a capacidade desse passageiro enfrentar o voo, como é que ele está começando a se apresentar para a aeronave, o voo pode ter que comprometer um pouso emergencial por causa de um mal súbito que ele poderia ter evitado, quer dizer, eu só estou dizendo que a segurança aeronáutica só funciona com esse comprometimento da engenharia na produção do produto, quer dizer, a segurança do produto, a operação e o órgão regulador que faça a devida verificação se isso está acontecendo ou não. Quanto aos voos corporativos, eu tenho entrado em contato com os colegas que fazem esses voos, eles não têm muito problema do descanso. Eles fazem jornadas extensas, mas quando chegam lá tem mais tempo de recomposição para fazer o voo de volta, o que não acontece com os pilotos de linha aérea regular, né? Deles é mais a pressão, né? Pressão dos donos em cima deles. Isso é muito maior. Alguma outra pergunta dos colegas que estão participando virtual ou presenciais aqui? Tem uma colega que levantou a mão lá. Eu peço perdão se eu não vou poder registrar todo mundo que está aqui no vídeo, mas depois em ata a gente consiga, nos que estão aqui nos prestigiando, o colega João Cláudio Machado, de São José dos Campos, pode falar. Isso, bom dia a todos, bom dia, doutor Eduardo, doutora Laura. Eu tenho uma pergunta com relação à formação, que como a senhora mostrou, a área aeronáutica ela é gigantesca e muito segmentada, né? Como que a senhora vê a formação desses profissionais aqui no Brasil? Eu pergunto isso porque eu atuo na parte de manutenção aeronáutica e os colegas que trabalham nessa área também, na parte de certificação, muitos aprenderam ali por contato com os mais antigos, né? Então, é um conhecimento que vai se passando, pelo menos principalmente na parte de certificação de empresas de manutenção aeronáutica, ali na parte principalmente militar. A senhora, como que enxerga isso? A senhora vê que, às vezes eu me pergunto se falta até cursos especializados em, por exemplo, certificação de empresa de manutenção, algo do tipo. Se a senhora tem alguma ideia se poderia falar alguma coisa dessa formação de profissionais na área de aviação, como é aqui no Brasil? Eu achei uma ótima pergunta, João Cláudio, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Realmente, existe a formação do engenheiro, que aprende a fazer projeto, existe a formação do mecânico para trabalhar na manutenção, do piloto, mas eu nunca vi essa formação num profissional que faz certificação, por exemplo. Então, o engenheiro, por exemplo, na minha engenharia, eu não aprendi a certificar uma empresa, eu aprendi na marra, fui lá estudar os regulamentos, eu precisava, ia lá na autoridade perguntar, mas eu não vejo que existe curso específico para isso. A gente tem uma pincelada por cima, eu tive duas matérias, por exemplo, na engenharia de homologação aeronáutica. Então, certificação de aeronave eu tive, mas certificação de empresa eu realmente não tive, desconheço. Pode ser que tenha, mas eu desconheço que tenha. Eu acho que é um nicho aí que pode ser desenvolvido. Interessante, viu? Uma boa ideia. Porque na prática ali, de quem convive, o que se chama até de conhecimento tácito, né? Que um vai passando para o outro ali. E você pergunta aí, por que é assim, então? Estuda essas normas aqui. Se você tiver alguma dúvida, pergunta ali aquele que fez esse manual. E é um conhecimento que vai passando, mas não tem uma formação própria, né? Hoje está muito assim, muito mastigado. As IES da ANAC, as instruções suplementares, elas dão passo a passo, não tem como errar, mas precisa entrar lá, saber onde procurar a IES, qual é a IES e ir lá e seguir passo a passo. Então, por exemplo, recentemente eu contratei um gerente regulatório para mim lá no aeroporto e ele não conhecia, lógico, todas as áreas, cuidava de táxi aéreo, de aeroporto, de várias coisas, né? E eu falava, ó, lê essa IS aqui que está tudo mastigadinho. Ele falou, nossa, está tudo lá mesmo, né? O que eu tenho que fazer, que documento, que formulário, está tudo lá. Mas ele não tinha ideia de como procurar e como achar a IS, né? Então, mas hoje está mastigado. Mas é interessante, gostei da sua ideia, viu, de ter um curso para isso. Posso até montar um. Eu aprendi sozinha, né? De aprender sozinha. Sim, facilita para o próximo ali, né? Porque
às vezes até de colegas que também tem interessante em seguir, né? Às vezes pergunta, mas por onde foi estudar, né? Por onde tem algum curso, alguma coisa? E sempre é isso, né? Falar, o melhor caminho é ficar ombro a ombro com alguém ali para ir aprendendo, né? É legal, interessante. Mas obrigado, parabéns pela apresentação, gostei bastante e foi bem proveitosa. E a parte do cafezinho realmente é o que funciona ali, né? Se passar um pouco a realidade ali. E a gente aqui atua na parte de manutenção, né? Principalmente com Forças Armadas, e esse é um ponto que realmente a gente acaba batendo bastante, né? Às vezes para quem faz a norma, para quem atua ali, às vezes ele quer ver uma realidade que não é a nossa, né? Então, um dos pontos que até nós estávamos batendo, para você ter ideia, foi que na ANAC eles mudaram, que é a parte de calibração de ferramental. Então, antes eles cobravam, na auditoria tem que estar tudo calibrado. Mas a nossa empresa, por exemplo, tem 7 itens que fazer 4 anos que nós estamos homologados e nunca recebemos um item para fazer a manutenção. Então, não faz sentido eu ter tudo calibrado, sendo que eu não recebi nenhum item. E foi algo que começou a mudar até que recentemente, pelo menos na Força Aérea. Então, você sabe que isso aí, quando eu estava na Rolls-Royce, a gente já tinha um procedimento disso e que foi aceito pela autoridade, que é você não ter a obrigação de manter calibrado, e você ter o processo de verificação de calibração e calibração antes do uso. É muito mais importante do que manter calibrado, né? E a gente escreveu isso no manual, escreveu esse processo e foi aceito, porque a gente demonstrou que era suficiente, né? É exatamente isso. Eu até passei por no nosso manual está assim também, a ANAC passou a aceitar, né? E teve um caso semelhante que foi de uma empresa, são poucos itens que a gente pediu a certificação, e eles estavam batendo com relação ao certificado de acuidade visual. E a gente falou, olha, claro, é importante, mas a gente tem um procedimento para isso. E foi um embate que a gente teve, que ele falou, não, mas aí você recebe o item e o cara não está com a acuidade certificada. Eu falei, não, mas a gente tem um procedimento para isso. E agora é o próximo passo, que é o outro ponto que a gente está batendo em cima deles também, para ver se fica mais compreensível, né? Se ter o procedimento, é o que a senhora falou, ter o procedimento é mais importante, né? É interessante, hoje eles estão vendo por essa forma, acho que nem a questão da fadiga, de você ter um processo de gestão, não um processo prescritivo, de cumprir tudo prescritivo, mas que você consiga gerenciar, né? Sim. Quando precisa, você está apto, não necessariamente tem que estar sempre, né? Exatamente. Mas muito obrigado, doutora Eduardo, muito obrigado. Desculpa, eu estou em trânsito, por isso que eu estou no 4G, então não consegui nem ligar a câmera aqui. Tranquilo. Mas... Obrigado pela participação de São José dos Campos, né? A nossa experiência começou aí na subseção. Agradeço a 36ª subseção de estar sendo representada pelo colega. Mas eu queria um encontro aqui antes, a outra pergunta, o encontro que o colega João Cláudio falou é o seguinte: o problema, a segurança justamente da aviação está na manutenção. Saint-Exupéry, outros pilotos iniciais sempre eram mais mecânicos que pilotos. Eles tinham que saber mecânica para poder pilotar os aviões. Não sei se no início a história da aviação foi assim, na aviação terrestre também. Então, eu queria um encontro com o que a engenheiro está dizendo. Por que eu escolhi o seu trabalho inicial para começar? Para mostrar o arcabouço regulatório, o tamanho que ele é, a mão de obra que se precisa em cada setor, e o trabalho coletivo. Com a aviação é um trabalho coletivo, desde a sua criação, a sua execução e a sua desmantelamento da própria aeronave. E até eu queria, aproveitando o gancho aqui da pergunta do João Cláudio e do pessoal que está na escuta, do Gás Aeronáutico, o nosso membro, Antônio Ferrari, que não pôde participar por questão de demanda familiar nesse momento, ele pediu que fizesse uma pergunta, que nós encaminhássemos isso oficialmente, depois de aprovado pelos demais membros, aos candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que se replicar isso no nível na esfera federal,
quais são as políticas públicas, né, dos seus candidatos nessas questões, principalmente aeroportuária, infraestrutura, o que os candidatos gostariam de dar importância, porque gera emprego isso, a certificação de aviões, de manutenção, isso tudo são pessoas que não precisam de grau universitário necessariamente para exercer a profissão, precisam de conhecimento técnico específico, e isso gera emprego, gera conhecimento, gera educação e cultura de segurança. Então, a gente, se for aprovado depois da reunião, um encaminhamento da nossa comissão para outros, para os partidos que têm seus candidatos, para que eles venham se manifestar na OAB, se quiserem, a gente procura um outro meio, das suas políticas públicas no setor aeronáutico e aeroespacial. Inclusive, um gancho aqui para a gente, para o próximo encontro, era a ideia de trazer um outro palestrante, que ia falar sobre a geopolítica internacional e a importância desses dois aspectos, né? Não só na questão local, mas com a questão da própria do poder. Né? Deixo aberto alguma pergunta para os colegas antes de passar para o encerramento. Alguém que está participando, gostaria de fazer uma pergunta à engenheira Laura Ribeiro? Bom, se não há perguntas iniciais, ou mais, eu gostaria de só acrescentar duas questões formais que eu esqueci de manifestar aqui para deixar registrado. Era a aprovação da ata, do plano de gestão e do regimento interno. No plano de gestão consta, inclusive, essa ideia de nós fazemos interlocuções com o aspecto político, né? As políticas públicas. A função da OAB, como instituição nesse aspecto, é também ajudar, né? Não tomar partido de nada, mas simplesmente abrir a oportunidade do diálogo entre a esfera dos operadores, dos exploradores e a questão normativa. Um diálogo mais forte com o poder legislativo, inclusive. Aí, eu queria só fazer um registro importante aqui da questão que a engenheira falou, sobre a proatividade dos órgãos públicos nesse setor, né? A ANAC, principalmente, o DSE, que é pouco lembrado, e o CENIPA. E aí que ela falou sobre a questão onde acontece um acidente aeronáutico, que é o que a gente quer evitar a todo custo, e como o Brasil tem uma grande responsabilidade. Aquele avião da Air France, que é no último quarto do espaço aéreo que o Brasil tinha jurisdição. Então, imagina, se as pessoas pegarem no mapa do DSE e olhar o espaço aéreo territorial brasileiro e o espaço aéreo em cima do mar, o Brasil tem uma grande responsabilidade nesse setor, né? Isso deve ser a nossa Força Aérea. Então, o avião está no ar, responsabilidade da Força Aérea. O avião está no chão, responsabilidade da Polícia Federal, inicialmente. Mas vamos deixar bem clara a questão que foi colocada. Aí eu pergunto aqui sobre... faço uma pergunta à nossa engenheira palestrante. Como aplicar a sua experiência aqui no estado do Rio Grande do Sul? Como poderemos criar a ideia de conglomerados empresariais, pessoas interessadas em criação de aeroportos privados, né? Nesse nível, claro, não diria tão suntuoso como o de São Paulo, que é um espaço aéreo menor, mas que pudesse ser utilizado aqui pelos empresários do lado oeste do Rio Grande do Sul, que precisam se comunicar com a parte central e parte metropolitana de Porto Alegre. Nossa, boa pergunta. Eu conheço muito pouco o Rio Grande do Sul. Eu fui uma vez para ir só, eu não conheço muito quais são os desafios, mas eu acho que primeiro é isso, é entender os desafios e conscientizar, né? O quanto que a atividade aérea ela pode gerar de empregos, de integração, né? Acho que o governo de Minas tem um bom exemplo disso. O governo de Minas, ele fez um projeto de integração do estado, né? Até pelo estado ser muito grande, muitas cidades remotas, né? E colocou a atividade aérea como um elo de ligação. O Mato Grosso também fez um projeto grande, alguns aeroportos municipais, como o de Sorriso, algumas cidades chave, né? De construírem aeroportos pelo município para permitir essa integração, não só entre o estado, mas como comunicação com outros estados. Bom, eu acredito que uma coisa importante da aviação é o respeito ao horário, né? Então, eu tento ser mais caxias possível nisso aqui, em respeito aos colegas que se esforçam para estar aqui conosco, que é aqueles que vão fazer a oitiva da gravação, e depois eu agradeço muito se puder disponibilizar até a íntegra, até com aquela questão da aeronave, para certificar para o engenheiro que nos interessa, principalmente. Eu quero agradecer muito a sua generosidade, disponibilidade de estar aqui conosco, as dificuldades técnicas acontecem. Peço que os colegas tenham, principalmente os colegas que estão nos prestigiando virtualmente nesse momento,
nos perdoem, às vezes por questões de comunicação, por meio de transmissão, por meio aeroespacial, né, literalmente. E fico muito feliz de ter tido um colega de São José fazendo uma pergunta que justamente uma das razões nossas aqui é buscar a integração com São José dos Campos, e lá está o CTA, a INPE, a Embraer e todo aquele conglomerado tecnológico aeronáutico. E, de uma forma geral, aqui acredito que não temos mais perguntas. Alguém quiser uma manifestação, a palavra está aberta, daí eu faria a definição dos temas para as próximas reuniões e o assunto gerais. Antes disso, eu deixo aberta a palavra aos colegas que estão participando. Eu agradeço muito, Eduardo, e todos os presentes pela oportunidade, pela discussão. E vamos ver se você quiser, uma próxima vez, de aí a gente conversar com o pessoal dos aeroportos, estou à disposição, tá? Posso pedir licença e sair, que eu estou na casa de uma amiga e ela precisa sair. Não, agradecemos, que bom que todos respeitando o seu horário também. Muito obrigado e a gente conclui a reunião entre nós aqui. Lhe agradeço muito a sua generosidade e um bom fim de semana. Muito obrigado. Para vocês também. Bom, colegas, então, indo agora aqui às questões mais formais internas, eu perguntaria se o meu vice-presidente, se a colega que está ali, que teve que se ausentar, a nossa executiva, porque problema de conexão, deve ter faltado luz, alguma coisa assim, os temas para as próximas reuniões. A próxima reunião, já tomando a ideia de um protagonismo, mas sempre aberto às críticas, eu fiquei de contactar o Dr. Carlos Eduardo, que é lá do Rio Grande do Norte, é oficial da Força Aérea, e que é o organizador dos cursos aeroespaciais, na questão de geopolítica. Pergunto se seria um tema que os colegas gostariam de escutar, alguém falar, é a importância do Brasil nesse aspecto, até para que nós possamos cobrar daqueles futuros gestores políticos que representem adequadamente o nosso país. O Brasil não é só grande pelo seu tamanho, mas ele é grande pelo seu mercado e potencial nessas indústrias aeronáutica e aeroespacial que alimentam todas as outras, né? Agropecuária, como está tendo dito aí, a questão do meio ambiente, assim por diante. Alguma sugestão de tema além desse? Presidente, se você me permite, eu acho que é um tema muito importante. Inclusive, eu acho que nós temos de verificar, nós já estamos no mês de junho, nós temos mais uma reunião, que é em julho, e depois nós temos o mês da advocacia. Eu não sei se vai ser como nos últimos anos, que cada comissão tem que apresentar um palestrante. Não sei se esse ano vai se repetir. Então, talvez a gente pudesse visualizar uma palestra visando esse mês da advocacia. Eu até sugeriria, para o mês da advocacia, uma palestra talvez com o comandante do DCEA ou algum oficial que ele possa representar, para justamente explicar para os demais advogados, porque como o mês da advocacia, as palestras também são voltadas para o público que é fora da nossa comissão, para os outros advogados. Explicar como é que funciona o espaço aéreo, como é que faz as oportunidades de melhorias, as vulnerabilidades, as limitações, as possibilidades, explicar como é que é dividido o controle do espaço aéreo brasileiro, né? Uma segunda também opção para palestrante, caso o comandante do DCEA não possa comparecer ou não mandar representante, continuando ainda no Comando Aeronáutica, sobre o Comando de Operações Aeroespaciais, nesse caso, mais visando o SISW, né, o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, mais voltado à defesa do espaço aéreo, operações aéreas, operações antiaéreas. Então, aí seria uma segunda opção, que também interessa muito para os demais advogados de outras comissões. Voltando à DCEA, eu acho muito interessante até um advogado entender que quem está monitorando o voo dele. Eu acho que isso é importante. Por isso que eu boto DCEA, Comai, e talvez até essa palestra da geopolítica, talvez podemos até, na falta desses dois aí, jogar na própria do mês da advocacia. Eu acho que é interessante a gente procurar definir, porque nós só temos mais uma reunião, que é em julho. Depois tem, não sei se tem alguma
vai ter também, como nos outros anos, essas reuniões das comissões, palestras das comissões, tem alguma coisa? Não tem um formato ainda sobre mesa de advocacia. Eles estão ainda definindo como é que vai ser, se vai ser o mês inteiro. Acho uma excelente ideia, inclusive é um encontro que eu estava a pensar aqui, principalmente, a ideia de conversar com esse doutor Carlos Eduardo é que ele é da Força Aérea e conhece as pessoas que possam nos dar orientação melhor de comandantes. Até eu teria acesso, no último encontro do Summit lá, até esteve o nosso comandante-geral, brigadeiro do DCE. Eu acolho a ideia, eu acho importante, era justamente o que eu queria. Então, podemos até ver o que é possível, que depende das datas das pessoas, né? Então, seria de forma virtual, provavelmente, para não encarecer a ideia da vinda. Então, considero um bom tema. Eu agradeço a contribuição. Vamos providenciar, então, em relação ao DCE, que pode ser um desses 3 temas. Se o presidente permitir, eu já posso, de repente, começar a estabelecer alguns contatos informais, só para ver a disponibilidade, visando para o mês de agosto. Eu acho que seria a Semana da Advocacia. Se tiver a semana igual nos outros formatos dos últimos anos, tudo bem, senão faz entre a gente mesmo e depois só fica com a data mais... Né? Só vamos fazer primeiro uma sondagem inicial para iniciar a disponibilidade, essa questão toda. E eu estava considerando uma junto com o direito marítimo, que seria um profissional, um juiz que tem obra publicada que abrange os 3 tipos de transporte, principalmente o marítimo e o aeronáutico. Ele sabe por essa pessoa que está acometida de Covid e não pude falar com ele, mas ele, assim que estiver disponível, ele se predispõe. Aí seria uma reunião conjunta das 2 comissões para essa palestra, né, que seria para valorizar justamente, ele vai falar sobre a obra que ele tem do assunto. Ficaria, né? Bom, então os temas para o reunião do próximo trimestre já estão mais ou menos encaminhados, acho que o colega aqui deu uma excelente ideia. Considero, então, para efeitos formais, o plano de gestão e o regimento interno aprovado, sujeito, claro, sempre a alteração necessária, se posteriormente precisar. E a nossa próxima reunião já está meio pré-agendada para a terça-feira de julho, que seria quando exatamente? Vamos ver aqui. Se me ajudar aqui, vamos ver. 13. Seria 15 de julho, é isso? 15 de julho. Então, a nossa próxima reunião fica no dia 15 de julho. Presidente, só uma questão de ordem. No nosso, não sei se é no plano de gestão, está, ou no nosso regimento, está que a reunião seria na penúltima sexta-feira do mês. Não sei se seria a penúltima ou terceira. Se for terceira, é dia 16. Se for penúltima, é dia 23. A gente teria que realmente definir... A gente tem que distanciar da outra comissão. Então, é na terceira. A penúltima, mas a penúltima seria dia 23. A do Marítimo é a primeira sexta-feira, se eu não me engano. Nós estamos em junho agora, mas seria julho... Julho, porque o julho é aquele caso de... Tem 5 dias, né? Tem 5 sexta-feiras, digamos assim. Então seria para... Então, se no nosso regimento for a penúltima sexta-feira, seria dia 22. Ou se vai ficar na terceira sexta-feira, aí tem que mudar o regimento. Vamos botar na terceira. Na terceira? Terceira. Na terceira para estar. Então tá. Eu vou alterar no regimento. Porque o regimento está na penúltima. Quando o mês é de 4, não tem problema. Mas quando é 5... terceira, então. Terceira, obrigado. Então é dia 15, então. Dia 15. Os colegas de forma virtual teriam alguma contribuição para nossos encerramentos aqui, para a pontualidade importante? Guilherme, por favor, bem-vindo. Bom dia a todos. É minha primeira reunião. Agradeço pela oportunidade. Eu só queria sugerir também um tema de palestra, e aí pode ficar para outra data, que seria com o Dr. Ian Grosner, falando sobre as diferenças entre o direito aeronáutico e o direito aeroespacial. Acho que seria interessante para essa comissão. Se vocês quiserem, eu posso tentar contato com o professor. Eu fui aluno dele, então eu tenho contato. E também eu queria, mais uma pergunta comum, assim, queria perguntar como que eu posso fazer parte do grupo da comissão, porque é, né, a minha primeira reunião, então eu ainda não faço. Mas muito obrigado, era só isso.
Bom, primeiro temos também um contato amplo, nós temos uma proximidade também com o Dr. Ian Costa, mas se quiser você tomar isso, eu posso tomar. Eu tenho o contato pessoal dele aqui junto das direções das outras comissões, mas fique bem à vontade, a contribuição pessoal sua é bem-vinda. Eu ficaria honrado se viesse de sua parte, até porque tem mais nobreza, tem um colega que quer participar conosco. Então, fique à vontade, qualquer coisa você faz o link conosco. Quanto à participação, eu gostaria de dizer aqui que é um pouco mais informal do que eu gostaria que a OAB, aqui, principalmente o Rio Grande do Sul, é mais formal, mas eu gostaria de dizer o seguinte: a expedição de portarias, a gente conclui que seria só depois de um certo tempo, lá para o final do ano, a gente emite algumas portarias para as pessoas que, de fato, estão se comprometendo com o nosso propósito. E eu acredito que as pessoas possam ser membros, independentemente de ter uma formalização disso. Lá na OAB de São Paulo, a gente era mais flexível nesse sentido. A gente tinha um rol das pessoas que eram membros, entre aspas, né, fazem parte da estrutura, mas a participação é mais voluntária aqui. Então, não é a substância que vai alterar, desculpe, a formalidade vai alterar a substância do seu ato. Inclusive, por favor, entre em contato com o nosso querido professor Ian Grosner, com o seu professor, provavelmente fica muito honrado de convidar para fazer um encontro conosco aqui. Pode ser, inclusive, ele é uma pessoa que pode falar de vários aspectos. Então, se nós tivermos uma lacuna de palestrantes, também pode ser já adiantada a palestra dele, já para esse semestre, né? A gente tem que ter flexibilidade, e a ideia é que nós convenhamos aqui, que igual ao direito marítimo, né? Que nós somos uma cisão do direito marítimo, que na eventualidade da falta do palestrante, um membro nosso faria uma palestra já mais ou menos arrumada. Então, já vamos arrumar aqui o plano B, porque a gente tem que tornar esse ambiente produtivo. Hoje temos alguns brindados por essa experiência única na engenheira Laura, né? Eu acho que as pessoas que escutarem nessa gravação depois vão ver a qualidade das informações que eles dão, né? Uma experiência importantíssima, inclusive para as pessoas que procuram empreender nessa área, né? Porque às vezes as pessoas conhecem como é que funcionam as coisas, aí tem uma pessoa que conhece o caminho, tem rastro, né? Então, obrigado, Guilherme, pelo seu interesse, doutor Guilherme, pode participar da nossa comissão, e bem-vindo. Eu verifico aqui a presença do Dr. Paulo Fernando Ferreira Machado, também, nos prestigiando, João Cláudio Machado de São José dos Campos, o Dr. Paulo Fernando Ferreira Machado está em Curitiba, né? O Dr. Roberto Vinícius Saraiva, aqui de Porto Alegre, também membro da Comissão de Internacional, positivo, se quiser dar uma palavra, ficaremos honrados. O Dr. Paulo Regis está aí também. Então, bom, considerando a pontualidade do nosso objetivo, que é meio-dia, agradeço a presença de todos, aumento as questões de conectividade e, por favor, vamos trabalhar de forma mais substancial possível e as formalidades a gente coloca no papel para organizar. E eu agradeço o interesse da participação do Dr. Guilherme, registro aqui, do Roberto, Paulo Fernando, João Machado, e faço questão de saber como as coisas vão dar em São José dos Campos, né, para que nós possamos fazer uma conexão aqui, né? E, de forma conclusiva, os colegas que justificaram a presença, a gente vai colocar em ata, os que não puderam justificar, considerem já como o fato de força maior. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a doutora Maria, que teve que se ausentar por questão de conexão, o doutor Maranhão, como nosso vice-presidente, que vai nos ajudar a brilhantar o nosso trabalho. Muito obrigado, desejo saúde para todos e que possamos nos encontrar no dia 15 de julho. Muito obrigado.